Paz do Senhor Jesus a todas, eu cumprimento aqui. Glória a Deus por esse dia, glória a Deus por esta palavra, né? Eu vou colocar como tema aqui dessa mensagem o caminho de Emaús, né? Qual caminho você tem traçado, né? É uma palavra que eu pedi ao Senhor, não específica, mas não saiu uma palavra assim, não tirei a palavra, mas eu pedi em pensamento ao Senhor. E só veio assim, a caminho de Emaús, Emaús, só veio essa palavra, então eu pesquisei e acredito que tenha no livro de Marcos. E aqui pesquisei, né, a palavra aqui na minha Bíblia online, Lucas capítulo 24, vamos ler do verso 13 em diante. Amém? Antes de iniciar aqui a leitura, eu peço que vocês façam uma reflexão. As suas orações, elas têm sido sinceras. Quando a gente olha para Cristo, a gente reconhece o significado da ressurreição dele. Será que temos enterrado Jesus ou temos feito ele viver de dentro para fora? Por que eu digo isso? Porque a nossa vida ela é espiritual. A vida espiritual, né? O mundo espiritual, ele é mais real do que o físico. E eu creio que o Senhor tem colocado aqui no nosso meio, no campo Boaz, mulheres maduras, mulheres espirituais. Amém? Que não têm seguido uma religião. Se você tem seguido alguma religião, eu te convido a seguir a Cristo, porque toda religião vai trazer decepção, porque ela, né, tem a mão do homem. Templos, não que vamos deixar de congregar. Porém, o Senhor nos convida a viver em espírito e em verdade, como está lá em João 14. Eu vou para o Pai, mas deixarei o Espírito da verdade, o Consolador, que convencerá o mundo do pecado, juízo e justiça. Porque o mundo, uma das coisas que Cristo diz, o mundo não crê em Cristo. A religião em si, ela não crê em Jesus. Por isso é necessário a gente, o quê? Receber o Espírito de Deus e fazer a oração que está lá em Isaías 11:2. Que esse Espírito de Deus venha com a inteligência, sabedoria, entendimento, temor do Senhor. Amém? Para que vocês acessem o sobrenatural de Deus. Porque Deus, Ele nos convida a mergulhar mais profundo. Amém? Então vamos meditar aqui, Lucas 24, verso 13. E eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, distante de Jerusalém, 60 estádios. Ah, tá, a separação. Distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Emaús significa riacho de águas quentes, né? Lugar com águas quentes. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido, né? Acontecido. E acontecendo que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, ao mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, aqui está falando com Cristo, quais? E eles lhes disseram, as que diz a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo.
E vamos parar aqui para a gente analisar aqui a palavra. Não analisar, né? O Espírito do Senhor nos dará sabedoria, o que Ele quer falar conosco hoje. Amém? Eu estou deixando o Espírito Santo me conduzir. Então, esse caminho aqui, ó, os discípulos no caminho de Emaús, né? Quando fala Emaús, é uma rota diferente de Jerusalém. Espiritualmente, sabemos que estamos nesse campo e ele simboliza um campo em que estão as mulheres de Jerusalém e que essa vinha ela pertence ao Senhor. E esses discípulos, eles falavam, né? Eles estavam decepcionados. Estavam decepcionados porque eles estavam esperando, né, que Cristo livrasse o povo ali, né, os romanos, tanto que ele foi entregue, quando a gente lê o contexto. E eles falavam, né, que tinha acontecido, né, fazendo perguntas, porém, Jesus, ele estava ali perto. Amém? No mesmo contexto que estamos. Jesus está no nosso meio, ele está perto de nós. Na verdade, ele está já no nosso coração. Então, muitas vezes, em circunstâncias da nossa vida em que vivemos, achamos que Cristo está distante. Mas no momento que ele te colocou em Jerusalém, ele já está habitando. Amém? Já saímos de lugares assolados. Cristo já ressuscitou. Porém, aqueles discípulos, eles não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado. Ah, Márcia, mas o que isso tem a ver com vida sentimental? Que o seu Boaz, ele já existe. Cristo já preparou o caminho. O caminho é ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E é interessante que quando a ministrar essa palavra, eu tive experiências sobrenaturais essa semana. Amém? Eu tive visões essa semana. Inclusive, até eu vou contar uma breve experiência que eu tive com a oração em línguas. E eu via, assim, eu cantava no sonho e eu via o teto tremendo na visão. Porém, eu via, né, inimigos, um inimigo espião de trono, né, anjo, não sei se foi um anjo caído, um espírito imundo ficava, ele ficava transtornado, ele andava para lá e para cá, e eu via essa pessoa e tentava abrir a porta do meu quarto, porém ela estava trancada. Só que a oração ali em línguas, ela movia, ela tremia o teto. E eu creio que é vida sentimental, porque foi quarto. Então é muito sério e é necessário que a gente busque experiência com Deus. É necessário que a gente busque pelo sobrenatural, porque existem muitos pastores, profetas, ministros que pregam a Bíblia muito melhor, né, que eu, por exemplo, muito melhor. Sabem coisas que nossa, eu fico assim, meu Deus, quando eu vou chegar nesse nível aí? Porém, Deus, ele não quer isso. Ele quer que você flua no espírito. Amém? Não é só ter um conhecimento histórico, teológico, não importa. Mas a gente precisa fluir no espírito. A gente precisa ser espiritual também. Porque a plenitude é viver no espírito e acessar o sobrenatural. Por isso, muitas pessoas não permanecem nos caminhos do Senhor e desviam, porque não procura o sobrenatural, não procura os dons, não procura ser espiritual. E isso estava acontecendo com esses dois discípulos. Eles estavam ali a uns 11 quilômetros de Jerusalém, eles estavam traçando uma outra rota. Muitas vezes, não naturalmente, não assim fisicamente falando, mas no nosso coração estamos com a mente indo para outro lugar. Amém? Às vezes não estamos focados no propósito.
que é ordenado aqui no nosso meio. Muitas vezes não estamos focados de orar por casais, não estamos focados de profetizar, não estamos focados de jejuar, não estamos focadas. Amém? E isso é natural, porque vem o cansaço, de fato. É cansativo. Porém, Cristo nos dá uma ordem hoje: permaneça em Jerusalém. Amém? Permaneça. Porque quando você já chegou aqui, Deus ele já fez muita coisa e ainda fará. Então, muitas mulheres, né? Eu não digo nem no nosso meio, por não crerem no encontro de almas, que Deus ele faz o encontro entre um homem e a mulher na terra, já passou ali Cristo por elas, já passou o Boaz delas. E elas, pelo coração duro, não creram. Amém? Assim como o ar que você respira, você precisa crer em Cristo. Crer que ele ressuscitou e ele fez. Cristo, ele já está reinando com o Pai na glória. Por que você fala isso, mais? Porque as religiões não creem que Cristo reina e que nem ressuscitou. Não crê na Trindade, porque quando você nega a Cristo, você nega o Pai. Porque o Pai e o Filho são um só. Amém? É preciso que a gente tenha conhecimento do fundamento de Jesus Cristo. Amém? Então, quem nega que Cristo não faz o encontro, ela está negando a salvação na vida sentimental. Quem nega cantar está negando a Cristo. Ah, Márcia, mas eles não sabem. Mas quando a gente não vive o encontro preparado por Deus, a gente vai colher coisa terrena e carnal. Eu creio que os filhos sempre serão atraídos à promessa, porque Deus nos amou primeiro. Ele demonstrou este amor na cruz por meio de Jesus. Amém? Então vamos continuar aqui, o verso 15. O mesmo Jesus aproximou deles. Então, eles estavam tão incrédulos que eles achavam que Cristo não tinha ressuscitado. Porém, Jesus já estava diante dos olhos deles. E eu te digo, a salvação, ela está perto. Ela está dentro de você. Porque aqui Cristo, né, ainda deixaria o Espírito Santo. Só que a salvação para a vida sentimental, ela já chegou. Você já está em Jerusalém. Para que ir para Emaús? Águas quentes, confortáveis, conselhos humanos confortáveis, né? Coisas temporárias, deleites. Amém? Muitos preferem o Deus Mamon, Baal, deuses da terra. Muitos estão servindo e nem sabem no mundo espiritual deuses terrenos, os deuses que ali dá o que é confortável, né, para o seu bem-estar, vida sentimental. Ah, não precisa orar. Ah, não precisa sentir dor. Não precisa processo. Eu vou aqui me ater meus conselhos arrogantes, egoístas. É assim, eu tirei a palavra, pega a palavra isolada como uma cartomante e vou usar ali para o meu benefício. Não, a vida ela é conduzida pelo Espírito Santo. Por isso que está escrito em João 14, que o Espírito da verdade, ele vos ensinará todas as coisas. Amém? Existe hierarquia sim no mundo espiritual. Existe liderança, existe aqui. Existe ordem e decência. Porém, esses discípulos, eles estavam indo para outro caminho. Porém, Deus não quer que vamos. Jesus, ele estava ali o tempo todo com eles. Mas os olhos deles, 16, verso 16, estavam fechados para que não o conhecesse. Então, o encontro já pode ter chegado aí. Esse Boaz, ele já pode ter chegado aí. Só que os seus olhos precisam estar abertos ao sobrenatural. Porque Jesus estava diante deles.
Jesus está dentro de nós. Ele vive, ele reina. Ele não vai colocar no campo aquele que não é dele. Somos filhas do rei. Amém? Cristo já estava ali, porém eles não enxergavam, né? O encontro, por exemplo, ele está perto, reencontro, ele já está perto. Porém, você precisa crer no sobrenatural. Ah, Márcio, o que é crer no sobrenatural? Crer que nos profetas que Deus enviou. Dos profetas que não querem ser chamados de rabi, como está em Mateus 23, e ser aplaudido por homens, mas ser uma voz que clama. Amém? Jesus, ele repreende também. Ó, olha o que está escrito no verso 25. E ele lhes disse, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Olha que Jesus está nos ensinando, que é a palavra. Quando fala nécios, tardos de coração, são pessoas sem entendimento de coisas espirituais, que não creem no sobrenatural, que não creem nos sonhos e visões, que não creem em encontro de alma. Porque muitas vezes dizemos, eu creio, fala com a boca, mas o coração, a mente, está longe. Por isso que Deus ele nos chama para a sinceridade. A sinceridade faz você crer, porque a sinceridade ela caminha com a verdade. Então você tem que crer, não que você é obrigado a crer, mas quando você aceita as palavras de Cristo, ela entrar no seu coração, você vai crer. Então, Jesus ele disse que ele teria que padecer essas coisas. Não era como esses discípulos esperavam, mas como eles esperavam que ele não fosse crucificado. Porém, ele tinha que ser crucificado, cumprir o propósito do Pai, porque foi do agrado do Pai ele padecer, ele sofrer naquela cruz, para que hoje ele viva em nós. Muitos ficam anos, muitas pessoas ficam tantos anos em igreja, em templos, e não vive a plenitude do Espírito. Amém? Porque quando você tem sede e fome, você vai receber. Amém? Glória a Deus. Continuando aqui, quando esses dois discípulos estão conversando, eles estão falando com Jesus. Olha para você ver, que surreal. Não sabe das coisas que nela têm sucedido esses dias, verso 18, né? E ele lhes perguntou, é, Jesus está falando com eles, as que diz a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e dito em palavras a todo o povo. Olha para você ver. É, aqui está falando, né, do Jesus Nazareno. Olha que reflexão importante. Quando a gente vai vivendo uma vida em espírito, aprendemos a chamar Jesus de Messias, que é o Cristo. Mas quando a gente ainda está ali só por fora e não deixando ele entrar, a porta ainda não está aberta, que é o nosso coração, chamamos ele de Nazareno, né? Um exemplo, né? Mas com respeito é na Igreja Católica. Eles falam Jesus de Nazaré, né? Eu acho que tem outras religiões que falam Jesus de Nazaré, mas não conhece ele como Filho de Deus, certo? Porque quando você confessa essas verdades espirituais, você vai atraindo esse reino de Deus na sua vida. Amém? E nós esperávamos, verso 21, que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Olha para você ver, o terceiro dia, né? Esse número 3 é muito sério porque ele é o número de Deus.
Então, no terceiro ano, né? Eu creio que algumas mulheres aqui já têm chegado no terceiro ano. Vocês ainda esperam que não aconteça, sendo que já aconteceu? Então, esses discípulos, eles estavam questionando algo que estava diante dos olhos deles. Então, todo aquele processo, eles não entendiam. Eles eram nécios, como disse Jesus. Amém? Eles eram nécios. Eles eram incrédulos. Vocês podem até continuar meditando na palavra. Eu quero terminar aqui a meditação. Então, que você permaneça, né, mulher, em Emaús. Que você permaneça. Amém? E que quando esse encontro acontecer, você enxergue e reconheça o seu Boaz. Também para estar falando e comunicando a Sílvia. Que você busque por sonhos, por visões. É tão simples, porque o reino de Deus, ele já está no nosso coração. Ele está diante dos nossos olhos. E essa semana eu fiz até uma meditação. Uma pessoa que é ateia, ela indiretamente ela crê em Deus. Ah, Márcia, por que você está citando isso? Porque a ciência ela foi criada por Deus e está acima. Deus criou os céus, a terra, as galáxias. Eles creem na ciência. Então, no dia do juízo, eles não vão ter desculpa. Claro que desejamos o arrependimento, mas a ciência foi criada por Deus, então até os ateus creem em Deus, mesmo sem eles, né, saberem. Porém, isso não se atém para não criar genealogia, né? Mas é isso, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você caminhe rumo ao propósito, à promessa, porque você já está na terra boa. Amém? E Cristo está trabalhando em nós. Glória a Deus, fica na paz do Senhor.